Neste segundo capítulo, conheceremos histórias que desafiam preconceitos e mostram diferentes formas de impacto. Débora nos inspira com sua liderança em tempos de crise. Jezabel nos alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desenfreada. E Maria Madalena nos mostra o poder da transformação pela graça divina. 3 histórias, 3 lições para nossas vidas. Débora, a líder que desafiou as barreiras do seu tempo. Débora é uma figura singular nas Escrituras, destacando-se como juíza, profetisa e líder militar, em uma época em que as mulheres raramente ocupavam posições de autoridade. Sua história, encontrada em Juízes 4 e 5, demonstra coragem, discernimento e fé inabalável em Deus. Ela se tornou uma referência não apenas para o povo de Israel, mas também para todos os que buscam liderança justa e eficaz. Débora viveu durante o período dos juízes, uma época de instabilidade em Israel, marcada por ciclos de pecado, opressão e livramento. O povo frequentemente se afastava de Deus, caindo sob domínio de nações estrangeiras até clamar por socorro. Quando Débora surgiu como juíza, Israel estava oprimido há 20 anos por Jabim, rei de Canaã, cujo comandante militar, Sísera, possuía um exército poderoso, incluindo 900 carros de ferro, uma tecnologia intimidadora para a época. Apesar dessa ameaça, Débora não apenas liderou Israel espiritualmente, mas também politicamente e militarmente, tornando-se um símbolo de esperança e renovação. Débora desempenhava o papel de juíza embaixo de uma palmeira, onde os israelitas vinham para buscar sua sabedoria e orientação. Seu título de profetisa reflete sua profunda conexão com Deus, permitindo-lhe discernir a vontade divina e liderar com justiça. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorre quando ela convoca Baraque, um comandante militar, e lhe dá uma mensagem clara de Deus. O Senhor, o Deus de Israel, ordena que você reúna 10.000 homens e vá ao Monte Tabor. Eu entregarei Sísera em suas mãos. Juízes 4, 6, 7. Baraque, porém, hesitou. Ele concordou em liderar o exército apenas se Débora fosse com ele, o que revela não apenas sua fé na liderança dela, mas também sua própria falta de confiança. Débora concordou, mas declarou que a honra pela vitória seria dada a uma mulher, profetizando o papel de outra figura feminina na batalha, Jael. Débora e Baraque lideraram os israelitas em uma batalha decisiva contra o exército de Sísera. Apesar da superioridade militar cananeia, Deus interveio poderosamente, enviando uma tempestade que fez os carros de ferro de Sísera ficarem atolados na lama. Isso permitiu que os israelitas derrotassem completamente o exército inimigo. Sísera fugiu a pé e buscou abrigo na tenda de Jael, uma mulher queneia. Jael o recebeu com hospitalidade, mas, enquanto ele dormia, matou-o, cravando uma estaca de tenda em sua cabeça, cumprindo assim a profecia de Débora. Após a vitória, Débora compôs um cântico de louvor a Deus, conhecido como o Cântico de Débora, Juízes 5. Esse cântico não apenas celebra a vitória, mas também destaca a participação de diferentes tribos de Israel e condena aquelas que se recusaram a lutar. Ele reflete sua visão estratégica e sua habilidade de inspirar unidade em tempos de crise. O cântico é uma das mais antigas peças de poesia hebraica preservadas e destaca Débora como uma líder que compreendia o poder de celebrar as vitórias de Deus publicamente, encorajando futuras gerações a se lembrarem da fidelidade divina. A história de Débora nos oferece inúmeras lições práticas e espirituais. 1. Liderança com coragem. Débora aceitou seu papel de liderança em uma sociedade patriarcal, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero, para cumprir seu propósito. 2. Fé em Deus. Débora confiou plenamente na promessa de Deus de entregar Sísera nas mãos de Israel, mesmo diante de um exército aparentemente invencível.
3. Empoderamento de outros. Embora Débora fosse a líder, ela também empoderou Baraque e Jael para cumprirem seus papéis, mostrando que liderança eficaz envolve capacitar outros. 4. Celebrar as vitórias de Deus. O cântico de Débora nos lembra da importância de reconhecer e agradecer a Deus por suas intervenções em nossas vidas. Débora é uma prova de que Deus usa pessoas dispostas, independentemente das barreiras sociais ou culturais. Sua história inspira homens e mulheres a assumirem papéis de liderança com humildade e coragem, confiando em Deus para orientá-los. Hoje, sua vida continua sendo um exemplo poderoso de como fé, coragem e sabedoria podem transformar circunstâncias impossíveis. Sua liderança levou Israel a um período de 40 anos de paz, deixando um legado duradouro de justiça e unidade. Rainha Jezabel, o perigo do poder sem limites. Jezabel é uma das figuras mais controversas e infames da Bíblia. Esposa do rei Acabe de Israel, sua vida é marcada pela idolatria, manipulação e o uso indiscriminado de poder para alcançar seus objetivos. Embora sua história seja um exemplo de abuso de influência, ela também oferece lições valiosas sobre os perigos da ambição desenfreada e as consequências de escolhas egoístas. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom, e cresceu em uma cultura profundamente enraizada na adoração de Baal, o deus fenício da fertilidade e das tempestades. Quando se casou com Acabe, rei de Israel, trouxe consigo não apenas suas crenças, mas também um desejo de estabelecer a adoração de Baal como a religião dominante em Israel. Seu casamento com Acabe foi político, unindo Israel e a Fenícia, mas trouxe consequências espirituais graves. Acabe, descrito como um dos reis mais ímpios de Israel, foi fortemente influenciado por Jezabel. Sob sua influência, ele construiu altares para Baal e promoveu a idolatria, desafiando diretamente os mandamentos de Deus. Jezabel não apenas adorava Baal, mas também perseguiu agressivamente os profetas de Deus. Ela ordenou a execução de muitos deles e promoveu os profetas de Baal e Azerá, consolidando sua posição de poder religioso e político. Um dos eventos mais notórios de sua manipulação foi o caso da vinha de Nabote. Acabe desejava a vinha de Nabote, mas o proprietário se recusou a vendê-la, afirmando que ela era a herança de sua família. Jezabel, vendo o abatimento do marido, tomou a situação em suas próprias mãos. Ela falsificou cartas em nome de Acabe, acusou Nabote falsamente de blasfêmia e o mandou executar. Com Nabote morto, Acabe tomou posse da vinha. Este episódio mostra o caráter de Jezabel, uma mulher disposta a qualquer coisa para alcançar seus objetivos, sem consideração pelas vidas que destruía no processo. Jezabel é mais lembrada por seu confronto com o profeta Elias. Depois que Elias, com a ajuda de Deus, derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo em uma demonstração de poder divino, Jezabel jurou vingança. Ela ameaçou a vida de Elias, forçando-o a fugir para o deserto. Esse episódio revela a intensidade de seu ódio por Deus e seus profetas. Jezabel não se arrependeu nem reconheceu o poder de Deus, mesmo diante de provas claras. Jezabel encontrou seu fim durante a revolta de Jeú, ungido por Deus como rei de Israel para acabar com a dinastia de Acabe. Jeú confrontou Jezabel em Jezreel, onde ela tentou usar sua influência mais uma vez, aparecendo maquilada e vestida de forma imponente. No entanto, Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela por seus próprios servos. Sua morte foi brutal e simbólica. Seu corpo foi devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel e ninguém a enterrará. Segundo Reis 9:10. Embora Jezabel seja frequentemente vista como um exemplo negativo, sua história nos alerta sobre os perigos do abuso de poder e da rejeição a Deus.
O perigo da influência maligna. Jezabel usou sua posição para afastar Israel de Deus, mostrando como a influência pode ser destrutiva quando usada de forma egoísta e imoral. 2. Consequências das escolhas egoístas. Suas ações deixaram um rastro de destruição, culminando em sua própria morte violenta e o colapso de sua família. 3. O orgulho precede a queda. Jezabel recusou-se a reconhecer Deus, confiando em seus próprios recursos e poder. Sua queda é um lembrete de que o orgulho e a rebeldia contra Deus levam à ruína. 4. Responsabilidade do poder. O poder é uma grande responsabilidade que deve ser usado para o bem, não para satisfazer ambições egoístas. A influência de Jezabel não se limita ao seu tempo. O espírito de Jezabel, mencionado em Apocalipse 2:20, refere-se a atitudes de manipulação, idolatria e imoralidade que podem surgir em qualquer época. Sua história serve como um alerta para líderes, mostrando a importância de usar a autoridade de maneira ética e honrada. Embora sua vida seja um exemplo do que não fazer, a narrativa de Jezabel reforça a soberania de Deus e seu compromisso em julgar a injustiça. Sua história nos desafia a refletir sobre como usamos nossa influência e a buscar sempre a justiça e a humildade diante de Deus. Maria Madalena, de libertação, a primeira testemunha da ressurreição. Maria Madalena é uma das figuras mais fascinantes e transformadoras do Novo Testamento. Sua história, marcada por libertação, devoção e um papel crucial no evento mais importante da fé cristã, a ressurreição de Jesus, oferece lições profundas de transformação e fidelidade. Maria era de Magdala, uma vila de pescadores na costa do Mar da Galileia. Embora o Novo Testamento não forneça muitos detalhes sobre seu passado, um dos aspectos mais marcantes de sua história é sua libertação de 7 demônios, mencionada em Lucas 8:2 e Marcos 16:9. A possessão demoníaca não apenas a aprisionava espiritualmente, mas provavelmente também a isolava socialmente, marcando-a como uma pessoa rejeitada e indigna. A libertação realizada por Jesus não foi apenas espiritual, mas também social e emocional. Ao livrá-la, Jesus devolveu a dignidade e o propósito à vida de Maria. Essa experiência de libertação marcou o início de sua jornada de fé e devoção a Jesus. Ela passou a segui-lo, não apenas como um admirador casual, mas como uma discípula fiel e comprometida. Maria Madalena é mencionada várias vezes nos evangelhos como parte do grupo de mulheres que acompanhavam Jesus e seus discípulos. Essas mulheres, incluindo Maria, sustentavam o ministério de Jesus com seus próprios recursos, Lucas 8:3, o que indica que ela possuía certa estabilidade financeira e estava disposta a investir tudo para apoiar o reino de Deus. Sua devoção era notável, especialmente considerando o contexto cultural da época, onde o papel das mulheres era frequentemente limitado. Maria, no entanto, rompeu com as expectativas sociais, seguindo Jesus abertamente e colocando-se em posições de grande visibilidade, mesmo em momentos de grande perigo. Quando muitos dos discípulos fugiram durante a crucificação de Jesus, Maria Madalena permaneceu ao pé da cruz, junto com outras mulheres e o apóstolo João 19:25. Este foi um ato de profunda coragem e amor. Assistir à crucificação foi uma experiência terrivelmente dolorosa. Maria viu Jesus sofrer e morrer, o homem que a libertou e transformou sua vida. Mesmo assim, ela não se afastou, demonstrando sua fidelidade até o último momento. Após a morte de Jesus, Maria Madalena foi uma das mulheres que visitaram o túmulo ao amanhecer do primeiro dia da semana, levando especiarias para embalsamar o corpo. Marcos 16:1. Para sua surpresa, o túmulo estava vazio. Foi Maria quem teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Em João 20:14-18, Jesus aparece a Maria, chamando-a pelo nome. Esse momento é profundamente pessoal e significativo, destacando a importância de Maria no ministério de Jesus.
Jesus confiou a Maria a missão de anunciar sua ressurreição aos discípulos, tornando-a a primeira testemunha e proclamadora do evento central da fé cristã. Esse papel não apenas valida sua posição como discípula, mas também demonstra como Jesus valorizava e empoderava mulheres em seu ministério. A história de Maria Madalena nos ensina várias lições poderosas. 1. Transformação pela graça. A libertação de Maria nos lembra que Jesus é capaz de transformar até as vidas mais quebradas e marginalizadas. Não importa quão profundas sejam nossas feridas, Ele pode nos restaurar completamente. 2. Devoção incondicional. Maria seguiu Jesus com fidelidade inabalável, sustentando seu ministério e permanecendo ao seu lado nos momentos mais difíceis. Ela é um exemplo de como devemos colocar nossa fé em ação. 3. Coragem. Diante do perigo, sua presença na cruz e no túmulo vazio destaca sua coragem e compromisso, mesmo quando isso significava enfrentar o perigo ou o desgosto. 4. Chamados para proclamar. O papel de Maria como a primeira testemunha da ressurreição nos lembra que todos, independentemente de gênero ou passado, têm um papel vital no plano de Deus. Maria Madalena é frequentemente mal interpretada ou reduzida a estereótipos que não encontram base no texto bíblico. No entanto, a verdadeira Maria é uma mulher de fé, coragem e transformação que encontrou em Jesus sua verdadeira identidade e propósito. Sua história nos desafia a refletir sobre como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Estamos dispostos a seguir Jesus com a mesma devoção e coragem de Maria? Estamos prontos para proclamar as boas novas, mesmo quando isso exige sacrifício? Maria Madalena não apenas experimentou a ressurreição, mas foi chamada a anunciá-la, tornando-se uma peça central na expansão da mensagem cristã. Seu exemplo é um lembrete de que a fé e a obediência a Deus nos levam a desempenhar papéis fundamentais em sua obra redentora. Débora, Jezabel e Maria Madalena nos mostram que a liderança, as escolhas e a transformação podem mudar o curso da nossa história. E você, em qual área da sua vida sente que Deus está te desafiando? Escreva nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessas lições poderosas. Aproveite para ativar o sininho de notificações para ser avisado sobre o terceiro episódio desta série.